E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer o circuito RL, entender aí como é que é a resposta natural desse tipo de circuito. Para isso vamos dar uma olhada nesse nosso circuitinho aqui. Olha só o que está acontecendo. Essa chave aqui está fechada, botando esse resistor aqui em curto-circuito. E o que acontece? A gente tem uma corrente inicial nesse nosso indutor. Lembra que lá no capacitor, geralmente a gente trabalhava com tensões iniciais. Agora a gente vai trabalhar com correntes. Olha só, se tem uma corrente inicial nesse indutor, ela não está variando, portanto não tem tensão no indutor, e essa corrente está só passando aqui nesse circuito, sem entrar no resistor que está em curto-circuito. O que vai acontecer então quando a gente abrir essa chave? A gente vai abrir ela no tempo t igual a 0. Vamos entender quais são as condições iniciais desse circuito aí e vamos resolver a equação diferencial e montar os gráficos que nem a gente já fez para o circuito RC. Então tá, olha só, quando tu abre essa chave, a corrente no indutor a gente sabe que ela não varia bruscamente, então a corrente do indutor em 0 é igual a I0. E a tensão, essa corrente, ao invés de passar toda por aqui, ela vai passar, na verdade, pelo resistor. Então, a tensão inicial vai ser igual a R vezes I0. Então, a gente tem aí as nossas duas condições iniciais. Vamos aplicar aí a equação diferencial, vamos resolver e vamos ver o que vai nos sobrar. Olha só o que acontece então. A gente tem que a tensão VL mais a tensão VR, pela lei de Kirchhoff das malhas, é igual a 0. Além disso, a gente está dizendo aqui ó, que IL de 0 é menos I0. Por que isso? Olha só, o módulo da corrente que passa no indutor realmente é I0. Mas lá no nosso circuito de resposta forçada, se tu lembrar, ó, se tu pensar que aqui tinha uma fonte de corrente, aquela corrente da fonte ia sair e ia entrar no indutor. Então a gente convenciona que corrente entrando no indutor é positiva, corrente saindo do indutor é negativa. Portanto, a gente tem que alterar essa nossa condição inicial e botar um menos aqui. A tensão no resistor não vai ter o sinal menos, porque a corrente está entrando nele aqui. Então essa tensão aqui é positiva, igual a essa aqui. Então tá, voltando aqui ao nosso circuito, vamos substituir esses VLs e VRs pelas devidas expressões que envolvem a corrente. A gente sabe que o VL é igual a L dI dt e o VR é RI. Isso é igual a 0. Essas duas correntes são iguais, porque aquele circuito, depois que a chave abre, na verdade é um circuito aqui em que a corrente que passa pelos dois é a mesma. Vamos dividir isso aí por L, a gente vai ficar com I' de T mais R sobre L vezes I de T, isso é igual a 0. Essa é a mesma equação diferencial que a gente já resolveu várias vezes aí para circuitos RC e também é semelhante à equação lá dos circuitos de resposta forçada dos circuitos RL. Então, a gente vai assumir que ela tem uma resposta da forma K E na menos R sobre LT. Além disso, IL de 0 é igual a menos I0. Substituindo isso aí, a gente fica com I de 0 igual a menos I0. Isso é igual a K. Em o tempo igual a 0, essa exponencial aqui é 1, então a gente já descobriu que K é igual a menos I0. Voltando aqui para a nossa equação diferencial, então I de T é igual a menos I0 vezes E na menos R sobre L vezes T. Falta então encontrar uma expressão para a corrente, para a tensão nesse indutor, mas a tensão é fácil de encontrar porque VL de T é igual a L dI dt. Derivando isso aqui, a gente vai chegar numa expressão aí da forma R I0 E na menos R sobre L vezes T. R I0, se tu lembrar, é a tensão inicial lá.
Vamos dar uma olhada no que acontece nos gráficos dessas funções aí, como é que é essa resposta natural. Olha só, a gente tem aqui os dois gráficos já montados, um da corrente e um da tensão. A corrente vai ter esse formato aqui, ó, então, no tempo igual a zero, ela vale menos de zero. Quando o tempo começa a ficar grande, isso aqui tudo decai para zero. Portanto, o nosso gráfico, ele é mais ou menos dessa forma aqui, ó. A gente tem o I0 negativo aqui, e ele vai decair para zero com um tempo grande. O nosso gráfico da tensão vai ser o quê? Vai ser o mesmo formato, só que positivo. Então, a gente vai ter aqui um valor de tensão R e 0, e ele vai também decair com o tempo e vai lá para zero. Essa aqui, então, é a resposta natural dos nossos circuitos RL. Se tu lembrar dos circuitos RC, tu vai perceber que ela é mais ou menos a mesma resposta aí que a gente tinha para o capacitor, mas dessa vez com a corrente fazendo o papel da tensão aqui. Fica tudo invertido. Mas a resposta natural, ela é sempre padrão, que todas as grandezas vão acabar sempre indo para zero, com T indo ao infinito. Por que isso? Porque a gente não tem nenhuma fonte no circuito e a gente tem um elemento dissipador, que é esse resistor aqui. Então, alguma hora, toda a energia que estava armazenada nesse indutor vai ser dissipada nesse resistor. Portanto, tanto a corrente quanto a tensão nesse circuito aqui tem que ir para zero. Agora que a gente já entendeu a resposta natural e forçada dos circuitos RL, a gente vai lançar uma fórmula geral aí para os circuitos, que nem a gente fez para os circuitos RC, e daí a gente vai poder resolver aí vários tipos de circuitos RL e RC. Era isso aí então, e até a próxima aula.